Bom dia a todos, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Samir sabe que lá no Líbano, na Síria, o cara cair onde ele for, ele tem um primo, né? Meu primo, com certeza, não tenha dúvida. A gente fez uma viagem maravilhosa para o Líbano, para a Síria, em 2022. Depois que eu dei uma aula aqui, eu acho que a gente ficou cada vez mais juntos, né? Eu e o Nilton, a gente fez aqui a parte de deslipidemia aqui no servidor, fiz a residência aqui com o Pepper, o Ney, vocês passam na cardio, e o Jefferson é meu parceiro de residência, o Dr. Jefferson é o meu partner. E uma das coisas que eu gosto de fazer é descomplicar, eu não gosto de falar muito complicado. Então, assim, a aula seria hipercolesterolemia, estratificação de risco, tratamento, meta. Do meu jeitão, não, é isso aqui, ó. Colesterol, quem pode comer o trato? Pronto, não vamos enrolar muito não, vamos direto para o assunto. Tá? Tem um monte de temas aqui, mas posso garantir para vocês que 88 minutos é o máximo que a gente vai ficar aqui conversando. Conceito básico. Não dá para falar de colesterol sem lembrar de Framingham e o Mr. Fit. Então, Framingham foi um estudo, eu cheguei a conhecer a cidade, do lado de Boston. Eles, de 2 em 2 anos, as pessoas iam lá fazer exame de sangue, medir pressão, e a gente não sabia nada na época, qual que era o nível de glicose, ou de colesterol, ou de pressão, ou que o tabagismo fazia tão mal. E lá, você identificou todos esses fatores de risco e, inclusive, você viu que o colesterol, quanto maior o nível de colesterol total, absurdamente maior a incidência de doença cardiovascular. Já algum tempo depois, o Mr. Fit, com 356 mil pessoas estudadas, identificou a mesma coisa, que o colesterol, quanto maior, maior o risco de doença cardiovascular. Vamos falar em AVC isquêmico e infarto do miocárdio. Aí, esse slide é interessante, ele vai voltar por uma coisa que, na medicina, as coisas não são lógicas. O LDL em risco relativo, quanto maior o LDL, maior o risco relativo da pessoa ter infarto. Então, uma pessoa com 190 tem 4 vezes mais chance de ter infarto que uma pessoa que não tem esse valor. Uma pessoa com nível de 100. E o HDL? Quanto menor o HDL, maior o risco. Lindo, guarda isso. Eu não ia pôr esse próximo slide, mas como a gente está vivendo uma época de... Lá em Ribeiro era antes, agora já passou. Então o pessoal assim, só detona colesterol, fala que não precisa tratar colesterol, pega paciente que teve infarto, que é prevenção secundária, não quer dar remédio de colesterol, não quer dar estatina, desce a lenha. E no mundo a gente sabe que o colesterol faz a diferença, né? Não é aqui. E agora uma coisa interessante, que é a particularidade e individualidade de cada um, você pega um japonês com 180 de LDL, ele morreu. Aí você pega um finlandês com 180 de LDL, ele leva uma boa. Então tem essas particularidades também. Então para cada população você tem um número. Descomplicando de novo, a molécula de colesterol é complexa. As lipoproteínas são muito complexas e eu não vou fazer isso, vou fazer isso com vocês. Ó. Colesterol total é a soma do H de honesto, que é o HDL, do LDL, que é o de ladrão de Lula, que esse não esqueci mais, e o VLDL, que é o Lulinha, o ladrãozinho. E, em geral, o triglicérides é um quinto do VLDL. Então, assim, doutor, nunca lembro quem que é bom, quem que é ruim, mas vocês podem usar algum exemplo de coelho de ladrão. Bom, evidências, né? Aí que esse daqui é um estudo, BioSUF, um estudo muito legal, chama Interheart, foi publicado em 2004, e foi um estudo assim, que 30 mil pessoas chegando infartadas no hospital foram feitas aquelas checagens, no checklist, o que cada um tinha. Então, por exemplo, quase 50% das pessoas que tiveram infarto do miocárdio, elas tinham problema de colesterol. Mais que um terço das pessoas tinha problema do tabagismo. A obesidade, na verdade, em 2004 que a gente descobriu que a gordura visceral fazia mal e dava infarto. E aí vem a pressão alta e diabetes. Isso foi um estudo com 52 países, o Brasil contribuiu com um grande número de indivíduos estudados. Agora vamos fazer o nosso levantamento da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia. No nosso estudo não é muito diferente. A dislipidemia continua sendo o pior fator de risco para a doença isquêmica do coração. Hoje, o último levantamento mudou um pouquinho essa posição, a hipertensão subiu para cá,
e a dislipidemia desceu um posto. Por quê? Porque a gente está tratando mais colesterol. Apesar de ser uma coisa absurdamente difícil, você tem que ajoelhar e rezar para o paciente para você poder tratar, mas a gente está tratando melhor, então isso melhorou um pouco. Isso daqui é o seguinte, esses trialistas, né, todos os estudos feitos com colesterol, eles são feitos numa meta-análise, e aí nesses 27 estudos, a gente tem um valor de redução do risco de infarto realmente expressivo. Não tem nenhum tratamento que você faça que vai conseguir reduzir tanto o risco da pessoa ter um infarto como o tratamento do colesterol. Controlar a pressão é bom, controlar a glicose é bom, vários fatores de risco que você controla diminui o risco, mas nada como quando você faz o tratamento do colesterol. Então, aqui é assim, LDL e colesterol faz mal, reduzir a LDL é bom, 27 estudos. E aqui eu trouxe de volta aquele estudo. Até o momento, a gente teve umas 2 drogas que realmente ajudaram a aumentar o HDL. Sabe o que aconteceu? Nada. Teve eventos de aumento de AVC em uma das drogas que foi suspensa, que era da Pfizer, e foi para água abaixo. Ou seja, a lógica aqui, LDL alto faz mal, baixar fez bem. E no HDL a gente ainda não tem essa mesma demonstração. Bom, meta de colesterol. Eu pus um asterisco aqui, porque eu vou deixar 3 mensagenzinhas para vocês, uma só, que eu queria que, quando eu era residente, o pessoal passava comigo na carta e gostava, porque saía de lá lendo eletro. Aí eu ensinava, você vai ver um eletro normal, você vai ver o ramo direito, o ramo esquerdo, um infarto e 2, 3 arritmias. Então assim, aqui a ideia para vocês têm que saber tratar colesterol, gente. Então eu vou deixar 3 mensagenzinhas aqui para isso. E uma delas, quando nós começamos a tratar do colesterol, vamos lá. Está muito silêncio. Tá bom esse artigo 127? Ó, pelo Fleury, ele fala assim, que é bom, que é desejável, que é muito alto. O que alguém me sugere? Sugestão. Tá bom esse nível de 127? Gostei. Você viu o rumo dos slides, né? Não vale. Então, depende do quê? De quem é esse paciente? Boa. De que e de quem? Boa. Então, assim, é meu. Pô, tá bonito. Pro Fleury, eu tô horrível. Eu tô com uma LDL, eu tô tudo nota vermelha, pô. A senhora da escola aqui, não. Então, o que acontece? Meta recomendada. Então, tem uma cola para vocês, que eu vou deixar no site da sociedade. A gente tem as diretrizes para a dislipidemia com os valores do LDL colesterol objetivo para cada um. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber vai estar lá no Insta, essa foto aqui, viu? Quem quiser, eu deixei uma das fotos, essa daqui, para você fazer o roteiro. Entra na sociedade, faz o cálculo do risco da pessoa, aí você vem aqui na tabela e fala, bom, se eu tenho um risco baixo, que no caso na época lá daquele meu exame era isso, meu LDL era menor que 130, eu não preciso tratar. Mas se eu amanhã botei um stent, o que aconteceu? Eu sou um cara de muito alto risco, aquele 110 é um absurdo alto. Então eu primeiro preciso saber quem é essa pessoa, usando a calculadora de risco de infartar. Qual que é o racional disso aqui, gente? Quanto mais chance eu tenho de infartar ou reinfartar, mais baixo que é a LDL com sangue. Beleza, vamos embora. E outro jeitão de pôr, que eu também pus essa foto para vocês lá, eu mostro isso muito para o paciente. A gente tem que convencer o paciente a tratar o colesterol. É difícil, né? A gente fica lá, tal, isso aqui ajuda. E é o racional. O LDL maior que 100 vai fazer que a aterosclerose progrida. Maior que 160, galope. Maior que 190, é outra dica que eu esqueci de pôr aqui para vocês. Quando que a pessoa é tida como hipercolesterolemia familiar? Estou desde a residência treinando essa fala. Hipercolesterolemia familiar. HF, pronto. Quando que eu falo que o cara tem HF? Hipercolesterolemia familiar. Tem 2 números que a gente pode usar. E total maior que 300. Então, se você pegar um cara com mais 190 LDL, é
familiar, que ele tem um risco igual de um cara de muito alto risco, tá? De alto risco. Então, assim, quanto maior o LDL, mais rápido progride a aterosclerose. Aí eu pego um indivíduo, eu tenho lá 55 anos, estou com colesterol um pouco elevado, eu ponho, não tem nenhuma demonstração de lesão em órgão-alvo, aí eu vou lá e baixo para menos de 100, eu parei de envelhecer minhas artérias. Mas se eu já tiver uma demonstração que existe alguma coisa, eu quero regredir a doença e a gente regride, eu vou mostrar para vocês. Tratamento, também tem essa colinha lá para vocês. A gente aprende que cada vez que eu dobrar a estatina, eu dobro eu só ganho 6% no valor de redução do LDL colesterol. Às vezes eu vejo que é 7%, mas é 6, 7% de dobrada. Como é que é isso? Então, ó, eu vou passar o seguinte: se eu pegar uma simvastatina de 10, e puser 20, e puser 40, e puser 80, eu vou ganhar 18% de redução. E com 80 de simvastatina ninguém aguenta. Antigamente a gente usava muito simvastatina 80, hoje em dia não se usa mais, e ninguém aguentaria de tanta mialgia, tá? Quando eu pego aquela mesma simvastatina de 10 e associo com o ezetimiba, eu vou ganhar de 20 a 25% de redução do LDL sem aumentar efeito colateral, que o mecanismo de ação é totalmente diferente. Olha que interessante. Então, a única coisa que eu vou pedir para vocês guardarem, onde atua a estatina, aqui, ó. Quando a gente vai produzir o colesterol, na síntese, você tem uma enzima que faz a passagem para a formação do colesterol, que é HMG-CoA redutase. A estatina bloqueia essa enzima, dessa forma a gente sintetiza menos colesterol. Mas o nosso corpo inteligente, na hora que você sintetiza menos, ele aumenta a absorção via intestinal. E aí aquela dobrada de dose não tem o efeito esperado, porque você aumenta a entrada de colesterol. Se eu fizesse só o uso da ezetimiba, que ela vai bloquear essa passagem aqui, o que vai acontecer? O corpo vai falar, está entrando menos colesterol, vamos sintetizar mais. Então, por isso que não dá para usar as drogas, às vezes, isoladas. E aí, a gente tem essa tabelinha que também está lá na cola para vocês. Então, olha só. Se eu pegar, a simvastatina a gente tem usado muito menos, isso, graças a Deus, a gente tem as estatinas mais potentes, já mais de modo geral disponível. Então, para a gente ter essa tabelinha, eu vou deixar lá para vocês. Então, assim, a equivalência da PITA 2 com a Rosuva 10, com a Torva 20, com a Simva 40, é uma redução em torno de 40% de LDL. O que eu falo para o paciente, às vezes, que quer fazer uma dieta, eu falo, olha, amigo, a simvastatina de 10 é uma porcaria, baixa quase 30% do LDL. Então, se você tiver que baixar menos que 30%, talvez dê para tentar fazer uma mudança de atividade física, alimentação, alguma coisa do gênero. Mas se a redução é maior que 30%, você não vai conseguir. Eu imagino que vocês vão fazer prevenção primária. Então, de modo geral, vocês vão estar por aqui, ó, no 2 mg, no 4 mg, que é uma redução de quase 50%. Você tira o paciente do risco. Porque o paciente de prevenção secundária, eu preciso reduzir 50% do valor que ele estava e deixar ele na meta. Esse é o nosso objetivo inicial. Tá? Até depois talvez a gente faça um teste aqui, mas é o seguinte, isso daqui é fora de série. Você pega esses valores, o paciente vem tomando uma combinação de rosuvastatina de 10 com ezetimiba de 10, eu falo para ele assim, ó, esse remédio baixa 62%. Você vai lá e coloca, ele estava com 155, foi para 145, foi parar em 55, deu quanto? 62%. É perfeito essa relação. E aí, como diz o House, pacientemente. Não, doutor, eu juro que eu não parei de tomar o remédio. Se não deu esse valor, o cara não tomou o remédio direito. Mas foi só 3 dias, 4. Não, na verdade foram 6 dias. Aí ele vai indo até falar que não tomou direito o remédio e fica, aqui é um modelinho. Tá? Essa tabelinha eu tenho lá no consultório, eu pego, ponho o valor inicial, ponho o final, e a gente chega à redução e funciona bem para caramba.
Aí que eu falei para minha colega nutróloga, onde a alimentação e a atividade física influencia? Bom, na glicemia, na hemoglobina glicada, na insulina e, consequentemente, no ROMA, na melhora da resistência insulínica, no HDL, nos triglicérides e no depósito de gordura hepática. Então, assim, o paciente chega e fala, mas o que eu posso fazer? Fala, olha quanta coisa você pode fazer, você só não pode fazer nada de muito intenso no LDL e colesterol. Tá? Bom, eu mostro esse slide também por causa disso. Dá para curar do diabetes? Alguém sabe dizer? O paciente está com 8,2 de hemoglobina glicada, tomando remédio, e aí a gente pode dizer que um diabético curou? Sugestão. Doutora, pode falar. O que é curar do diabetes? É 3 meses sem qualquer diabético, sem nenhuma droga, e você conseguir curar. Tem um estudo que foi feito, o Direct Study, ele foi feito com alimentação. Tá? Você vê, olha que coisa louca, 86% de cura no primeiro ano para quem perdeu mais que 15 quilos. Essa população tinha 8,2 de glicada. 8,2. Então, se você pegar um cara que perdeu de 10% a 15%, olha que curioso, no segundo ano você teve uma redução melhor porque essas pessoas incorporaram isso à vida delas, né? Então, imagina que você pode curar 60%, 80% dos diabéticos com perda de peso. Isso é fato. Aí você pega o colesterol desses caras, não melhorou 10%. Então, você tem que mostrar para o paciente onde ele pode atuar, e são várias frontes e ok. Bom, cuidados. Mulher. Toda hora que eu pego uma mulher tomando estatina, eu pergunto, você ainda pensa em ter filho? Ontem mesmo eu atendi uma mulher assim. Ah, estou usando o chip da beleza, não precisa e tal. Eu falei, então, só que estatina em mulher de idade fértil não dá. Você tem que, assim, se você puder evitar uma vida fácil, essa droga vai fazer mais formação no neném. E eu pego o paciente tomando, até bom de falar outras 2 drogas para vocês. Inibidor de ECA e BRA não se usa em mulher em idade fértil. Mulher engravidar, assim como com a estatina, vai ter problema. Então tem que avisar, e eu vejo um monte de médico dando e esquecendo de comentar isso sobre o paciente. Outra colocação, o oriental, ele tem uma metabolização hepática diferente para as drogas, tomar mais cuidado. E assim também os idosos. Agora, efeito adverso, olha, é muito difícil você ter efeito adverso com a estatina, desde que seja só ela sendo tomada. Porque o que acontece em geral? O cara vai lá, a cara vai lá no ginecologista, está com candidíase, aí o colega vai lá e dá para ela tomar um fluconazol e dá para o marido dela. Vai casar um puta fuzeiro, porque quando chegar em casa vai achar que está com doença venérea, vai brigar, tudo, e ele está tomando remédio de colesterol e toma um antifúngico, e aí a CPK dele vai para casa do caramba. Então assim, a estatina é muito segura quando usada isoladamente, mas quando ela é associada com outras substâncias, é complicado. Eu aprendi aqui no servidor que a gente usava simvastatina e os pacientes com HIV. Não pode usar simvastatina para o paciente usando antiviral. Não pode. Tá? Não é droga segura, não pode associar com os antivirais, que você pode ter uma reação complicada. Aí você chega, efeito nocebo. Eu só sei o que é esse efeito nocebo porque eu já tinha dado uma aula de pitavastatina e estava lá e eu fui ler, né? É a sensação de que está ocorrendo os efeitos colaterais que são esperados com o medicamento ativo, mas quando a pessoa está tomando placebo. Então, quando você pega o cara e fala assim, esse remédio pode dar dor no corpo, pode dar fraqueza, pode dar falta de energia, pode dar dor de cabeça, 30% das pessoas sentem tudo. 30% das pessoas tomam placebo. E aí, na verdade, você não chega a 5, 6% dessa população que está tomando droga com sintomas. Então, assim, a droga é bem tolerada. Aí você vai ter assim, simvastatina, eu diria que é talvez a pior tolerada. Atorvastatina, eu gosto bastante. Rosuvastatina, ela é muito potente, então muitas vezes eu tenho alguma falta de tolerância por causa da potência dela. A pitavastatina, hoje o preço dela caiu, então a gente tem usado um pouquinho mais, mas a pitavastatina era tipo Salvador. Quando ninguém aguentou nenhuma droga, aí você vai para a pita.
Então, mas se hoje ela está um custo equivalente às outras drogas, você consegue usar um pouquinho mais. Mas aí é o manejo, um pouco do trato. Bom, a ideia agora é falar um pouquinho, tem 3 casos clínicos, e aí a gente abrir para perguntinha. Mas assim, vou tentar ser prático. Lá no Clube Sírio, a moça chegou, foi no consultório. Por quê? Porque a gineco pediu para... Isso aqui é cópia do meu prontuário. Para analisar que ela estava com problema de colesterol e com problema de fígado. Muito legal. Aí ela faz exercício 6 vezes por semana e faz tênis, aqui era na época a personal lá do clube, dança, faz tudo assintomático. Está aqui o exame dela, 49 anos, não é hipertensa, não é fumante, não tem queixa nenhuma, veio só com isso de LDL e colesterol. A gente já sabe um pouco dela. O que vocês acham? Que ela tem um risco médio ou baixo? Baixo, né? Concordo. Agora, olha o exame do fígado dela. Isso aqui é interessantíssimo para vocês. Bom, então tá aí a paciente com distúrbio de colesterol. Perguntei, será que tem mesmo? Hepatopatia, tá alteradinho lá, tem o GP dela. Ansiedade, sono reparador. Opa. Aí, qual o exame que vocês, antes de pedir alguma coisa para ela, queriam olhar nos exames que ela havia feito? Não. Que ela já trouxe para mim nos exames de sangue. Ela fez os exames de sangue, eu mostrei só o colesterol e o fígado. O que mais vocês queriam ver no dia daquele coleta de exame? Tá? A CPK dela. O que acontece? Olha que interessante. Quando a CPK está alta, o TJ-TGP está alto. Então assim, CPK é do músculo. TJ-TGP não é exclusividade do fígado. Isso daí, eu vou mostrar um outro caso que o gastro mandou o cara ir num hepatologista por conta de uma alteração dessa. Mas vamos continuar nessa moça aqui. Pedi para ela fazer como ela estava com sono num reparador, a gente faz na clínica uma polissonografia portátil. Pedi ME, avaliação da carótida e pedi exame de colesterol com outros fatores de risco. Então assim, olha que interessante aqui é o seguinte. Como que eu peço meu exame de sangue, gente? 48 horas sem atividade física. Por que, doutor, você pede 48 horas sem atividade física? Para não alterar a TJ-TGP. Porque se eu vir a CPK alta, eu sei que você fez exercício, mas o TJ-TGP, o STLT do cara vai alterar e eu não sei se foi por causa do exercício ou não. Então o que você faz? 48 ou mais horas, às vezes depende do cara que treina muito forte, você vai ter um TJ-TGP alterado e tem uma dica para isso. Com relação à biotina, eu escrevo às vezes sem biotina ou complexo B, porque para dosagem de TSH, a biotina, que é uma das vitaminas do complexo B, ela altera o TSH. Muito laboratório avisa isso. Bom, aí ela veio com esse exame de sangue, aí você veja que pedindo para ela não fazer atividade física, já normalizou as enzimas hepáticas dela. Mas ela fez um Doppler de carótida que eu gosto muito de pedir, porque dentro dos cálculos de risco da sociedade, a gente usa muito o Doppler de carótida. Então olha que interessante. Aqui eu pego e mostro para o paciente o modelinho que eu tenho de uma artéria. O que está em roxo aqui é o que está em branco aqui no ultrassom, que é a parte muscular da artéria, camada muscular da artéria. Entre a camada muscular e a parte íntima, onde está a luz do vaso, você tem aí uma medida. Tá? Esse é a medida do complexo médio-intimal. Desde 2019, a gente vê em alguns laboratórios uma tabelinha que coloca a medida para cada idade. Então, teoricamente, essa moça aqui, teoricamente não, pela decisão da sociedade,
ela está com espessamento. Pela idade dela, que era 49 anos, ela tinha que ter em torno de 0,6 milímetro, e aqui ela está com 0,708. Mas eu deixei para ela repetir o exame posteriormente, que olhando pelo contexto, eu falei, eu acho que não precisa baixar tanto assim. Isso daqui é a mesma medida do complexo laringimal. Outra coisa que vocês aprenderem, se você pega um exame e lê, e o cara fez aquelas 3 medidinhas, foi manual. Ou seja, manual dá para errar pra caramba. E quando você vir o exame com essa linha assim, foi o computador que identificou onde está o complexo laringimal. É mais fiel hoje em dia a gente fazer dessa maneira. Bom, continuando, aí fiz a calculadora da nossa amiga, que é esse vídeo que eu vou passar para vocês. Você entra ali no link da calculadora, essa pessoa já teve um evento obstrutivo sério? Não. Ela tem diabetes tipo 1, tipo 2? Não. Aí a gente veio para essa etapa. Não tem placa na carótida, olha lá, o LDL maior de 190, nada disso? Não. Aí você vem e faz mulher, 49 anos, pressão normal, não toma remédio de pressão, não fuma. Aí vocês acertaram. Ela é uma paciente de baixo risco. E o que nós fizemos? Pedimos para ela paciente de baixo risco em 10 anos, não há vantagem medicar com esses níveis de LDL, apenas mudança de estilo de vida. Ela é advogada, fica muito no computador. Eu falei, filha, sai um pouquinho da frente do computador, porque isso daí não é legal. Então vamos mudar um pouco de hábito, fazer uma dieta fracionada. Aí ela me atendeu bem, aí ela pegou e começou a comer bem fracionadinho. Vamos lá. Próximo aprendizado. Tem que fazer o cálculo de risco e cuidado com a pegadinha do exame. Olha esse caso, eu estava fazendo fisioterapia, me ligaram do laboratório Fleury e falou, meu, teu paciente está com 11.000 de CPK. Aí por que eles ligam? Porque o cara pode estar tomando estatina e o cara pode estar tendo uma rabdomiólise. Mas é um cara que fazia anos que não fazia musculação, e ele respeitou 3 dias para colher o sangue. Imagina se tivesse colhido no dia seguinte a musculação dele, tinha dado 30.000 de CPK. Aí, olha a dica, gente, quando a enzima AST/LT, quando ela é muscular, o TGO vai estar maior que o TGP. Quando a gente fala de ceatose hepática é o inverso, né? Mas quando é muscular, você pode ver igualzinho isso aqui. Tá? Então isso daqui, como vocês vão mexer com pessoas que são bastante ativas, eu acho que é importantíssimo vocês saberem olhar para isso daqui e não mandar para o hepatologista e colocar, ó, você 72 horas sem exercício para não alterar essas enzimas. Beleza. Esse caso 2 é bonitinho. Um moço de 42 anos, masculino à época, porque hoje muda, né? Ele já voltou, de repente não sei se ele está mais, mas naquela época ele era. Bom, aí ele estava com a pressão limítrofe, pode ser diagnóstico de hipertensão, apneia do sono, classe, sobrepeso, conduta. Aí eu falei, bom, vamos tentar, como se tiver uma aula aí de hipertensão com ruizinho, nesses valores a gente está autorizado por 1, 2 meses tentar um tratamento não farmacológico, mudança de estilo de vida e outras coisas. Pedi lá a polissonografia para ver se ele realmente tinha a apneia e o sobrepeso encaminhei para nutricionista. Bom, ele voltou, só com um pouco de orientação, a pressão dele ficou limítrofe, mas não precisou tratar, confirmamos a apneia do sono, fomos para o tratamento, ele já estava em segmento com a nutricionista, só que a gente fez um Doppler de carótida dele e identificou que no homem de 42 anos de idade, ele tinha até que a espessura do complexo laringimal normal, mas ele já tinha placa. Isso daqui é uma carótida de 65 anos, gente. 60 anos pelo menos. Então assim, o cara tem 42. Então a pergunta que eu fiz é a seguinte, assim, é só uma plaquinha na carótida. O que está acontecendo na carótida, está acontecendo na cerebral, está acontecendo na aorta, na coronária. Então, se eu não fizer nada com um cara de 42 anos, ele vai chegar aos 55 e já está infartado. Tá? E aí o bonito desse caso é o seguinte, é a calculadora de risco. Então, ele não tinha entupimento grave, não era diabético,
Essa aqui eu quero que vocês puderem acessar para fazer os cálculos. Bateu placa na carótida. O que aconteceu? Olha só, o indivíduo que era de baixo risco virou um indivíduo de alto risco. Nessa própria da sociedade de cardio e endócrino, ela já sugere as doses que você usaria das drogas, né? Só que tem mais drogas que aqui a gente sugere, que é essa tabela 2017. O bonito desse caso, ó, 2020, quando ele passou comigo, aquela placa, 2022, 2023, ele não tem mais placa. Aí foi no médico que falou assim: fala pro teu médico para ele rever o remédio, que o teu colesterol está muito baixo. Aí eu falei: leva pro médico, dizendo da carótida, que ele limpou a carótida. Então assim, graças a esse colesterol muito baixo, o cara não tem mais placa. Então assim, gente, isso acontece toda hora. Uma vez veio um cara, uma médica boa, ó, fala pro Tony, vê o teu colesterol. Aí eu olhei e falei: já sei que é, a doutora está morrendo de inveja de você, o teu colesterol está maravilhoso. Outro caso também, que o colesterol estava baixo, placa em carótida, placa em aorta do abdômen, e o LDL do cara está em torno de 40. Então assim, não existe, eu vou mostrar para vocês exatamente isso. Aqueles estudos do CTT fizeram essa compilação. Em inglês, nos Estados Unidos, eles usam 1 milimol para dosagem de colesterol. Então, 1 milimol vale 39 miligramas por decilitro de colesterol. Então, assim, para cada 1 milimol que diminui, então vamos lá. Eu estou com o meu paciente com 160 de LDL de colesterol. Aí baixou para 120. Um ano que esse cara está com esse valor de 120, o risco dele ter um infarto caiu em 14%. 5 anos que ele mantiver esse valor de 120, o risco dele caiu em 29%. E isso quer dizer o quê? Que quanto mais baixo, melhor o colesterol. Se eu pegar aqui esse mesmo indivíduo e tinha 160, foi para 80, depois de 5 anos o risco dele caiu 60%. E se esse indivíduo tiver com 40, que é a maioria dos casos que a gente acaba vendo, porque hoje as drogas, o que é o legal? Você pega uma estatina potente e se associa com a ezetimiba, que já vem pronto, tem várias marcas disso, você tem reduções de 60%, e você vai ter um LDL de 40, 50, 60. Então, de novo, esse cara que baixou 3 vezes esse valor, primeiro ano que ele está com 40, o risco de infarto caiu 52%. 90% de redução de risco depois de 5 anos que ele está com esse novo nível de colesterol, ou seja, quanto menor, melhor. Esse aqui está meio defasado, esse slide aqui. Esse médico hoje já está com 57 para 58 anos, de sobrepeso virou obeso, né? Mas continua metido a tenista. Tá assim, puta, acha que tem esquerda igual do Federer, né? Eu não sei quem é o cara, mas é nós. Esse é o perfil lipídico, né? E aí, o que acontece? Eu tive uma lesão na panturrilha em 2021, e aí depois eu tive uma nova lesão de panturrilha em 2022. Aí eu procurei um ortopedista amigo nosso, de verdade, o ortopedista de estetoscópio é meio esquisito, mas foi um ortopedista, né? E aí ele chegou e falou: já sei! Adivinha o que ele falou pra mim? Tá tomando estatina! É estatina! Eu falei: não toma estatina, não precisa, vocês viram que eu não preciso? Não! Você está mentindo para mim, você está tomando estatina 2 vezes, lesionar a panturrilha, é estatina! Eu tive que falar que ele tomava estatina para ele ficar feliz e foi embora, mas assim, o que a gente vê de bronca com estatina fazendo umas lesões que não existem, gente? Então, aumenta muito a história. Tinha os casos que eu mostrei outra vez, a mulher com uma dor no quadril. E aí o médico falou que aquilo lá era estatina. A mulher tem uma artrose de quadril para botar prótese. E o cara falou que era estatina que estava dando a dor só no quadril da velhinha. Então assim, tomar cuidado quando o paciente tem sintoma, até isso não estava ali, mas vou aproveitar para falar. Você vai dar aquela caixinha de amostra, tem 5, 7, 10, 15 comprimidos, fala: quem não vai dar certo, com 5 dias já vai saber, com 3 dias já vai saber. O que pode ter? Uma dor nas coxas, na raiz das coxas. Outra coisa que às vezes a pessoa tem, que as pessoas não relevam, é fadiga. O paciente, não são muitos, mas tem paciente que fala assim: doutor, eu perdi energia para treinar, não consigo mais nadar.
Por quê? Porque às vezes para essas pessoas a estatina dá fadiga, a dinamia. E aí você vai ter que trocar e aí você tem um monte de classes para usar. Além das estatinas, bom, a gente tem o seguinte, hoje, para vocês vai ser pouco utilizado as drogas que inibem a PCSK9. A PCSK9, essa daqui, nem com 5 anos dá para falar o nome dessa enzima. O nome dela é bem complicado. Ela foi feita, esse tratamento dos inibidores do PCSK9, para somar estatina. Então, tem gente que chega e acha que isso daqui é para tomar uma injeção que você toma 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias, ou uma vez agora a cada 6 meses, e não tomar estatina. Não. O que ela foi feita, a princípio, é para ser um adjuvante à estatina. Então, quando eu pego um indivíduo, principalmente são esses casos de prevenção secundária, eu estou com o paciente tomando lá, tem uma meia dúzia de pacientes tomando essas drogas inibidores do PCSK9. É uma injeção subcutânea que vai atuar inibindo a fabricação do PCSK9, já mostro para vocês como que ela funciona. E o paciente já fez um stent, depois refez obstrução, tomando 40 de Rosula com 10 de ezetimiba, que é uma redução de 70% do LDL colesterol, e o cara está em torno de 70, 80 de LDL. E ele tinha que estar menos de 50. Aí o que eu faço? Eu associo o inibidor de PCSK9. Então, isso é para associar com a dose máxima tolerada pelo paciente. Vamos dizer que esse paciente tolerasse 10 de Rosula. Ok, então você dá 10 de Rosula, 10 de ezetimiba e associa a outra droga. A gente ganha mais 40 a 60% de redução. O importante de mostrar isso para vocês, então é assim, na superfície do hepatócito, você vai ter os receptores de LDL colesterol. Deixa eu passar o vídeo aqui. E o que acontece? Eles vão receber o colesterol, internalizar na célula e voltar para a superfície. Aqui eu consigo. Tá, você não quer botar esse slide e dar um treinamento para mim, por favor? Dá um play, clica em cima dele. Normalmente, os receptores de LDL nos hepatócitos se ligam às partículas de LDL e as removem da circulação. Em seguida, os receptores LDL retornam para a superfície da célula para repetir este processo, e assim sucessivamente. O papel da PCSK9 é atuar como proteína de ligação. Elas se ligam ao receptor LDL, promovendo sua degradação. Esse é o papel fisiológico das PCSK9. Ao bloquear a PCSK9, os medicamentos produzem um aumento na disponibilidade do LDL receptor, aumentando a remoção das partículas. É isso mesmo. Bom, então é assim, vocês viram, o PCSK9 ela vai degradar o LDL receptor. Se você não degrada, sobra mais LDL receptor, ele consegue pegar mais LDL da circulação. E aí as drogas que a gente tem hoje, elas têm... passa para mim. Normalmente, os receptores de LDL... Aí foi. Aí o que acontece? Você tem hoje 2 drogas, uma delas é o adalimumab, que a gente tem, eu não sei se isso é no mercado, o que aconteceu, eu não tenho mais visto, você sabe, Dudu? Tem, mas ninguém está mais usando. Não. Basicamente a gente está usando o evolumab, que é o Repata, o nome comercial. Os dois aqui são muito similares, tem bastante estudos com os dois. E eles atuam num ponto do PCSK9 e eles têm uma redução de 40 a 60%. Os estudos foram feitos com ele. Qual que é a importância desses estudos? É que a gente fala da segurança do tratamento do colesterol com LDL bem baixo graças a eles. E agora acabou de chegar no mercado brasileiro a inclisiran, que ela atua num outro ponto do PCSK9, inibindo a produção dele e também reduzindo de maneira expressiva. Qual que é a diferença? Aqui a gente tem um custo mensal de quase 3 mil, 2 mil e pouco. E aqui é 6 em 6 meses a aplicação dessa. E aí aqui cada aplicação são 7 mil reais.
E no primeiro ano o cara tem que aplicar, depois de 3 meses aplicar uma segunda, e depois mantém de 6 meses. Então no primeiro ano que o cara vai fazer uso desse, ele vai gastar R$21 mil, depois ele passa a gastar só 14. Só 14. Tem adesão? Só 21. Então, ontem eu atendi um paciente que está se picando 2 vezes por mês, gastando 12, 13 mil por ano, que agora, como já faz bastante tempo que ele usa o Reparo, e eu sugeri para ele esse outro. E a gente tem uns esquemas que eu consigo um segundo tratamento. Aliás, se alguém tiver alguém que precise, a gente consegue fazer um segundo tratamento. Nesse primeiro ano já custa 14 mil. Enquanto o outro vai custar também 13, 14 mil, 15 mil, só que o cara pica 24 vezes por ano, esse pica 2. Então não tem cabimento, né, por causa, dá para trocar. E eu consigo, o cara começa o tratamento, e aí a gente consegue a segunda dose, que é 3 meses depois, de graça, lá com a Novartis. Então assim, mas é que, por exemplo, meus pacientes que estão usando, é tudo prevenção secundária. O cara que já botou stent, botou 2 vezes stent, o cara tem uma aterosclerose desgraçada e com a droga sozinha, esse cara toma 40 com 10, não resolve. Bom, um que está usando insulina comigo também está tomando 40 com 10, é diabético, já pôs 3 stents. Bom, discussão. Era uma coisa. Você abrir um minutinho aí para a gente tirar uma dúvida. O que você quer acender a luz aí? Aqui, isso daqui, eu só botei isso daqui para comentar aquilo que eu tinha trazido para vocês. Graças aos estudos com os estudos com essas drogas, inibidor de PCSK9, a gente conseguiu ter um impacto muito grande na doença cardiovascular. Engraçado é o seguinte, a gente às vezes acha que o laboratório está querendo colocar cada dia um valor menor, né, para o colesterol. Só que a verdade é que quanto mais você abaixa o LDL, mais você protege. Então falta ainda talvez um pouco de estudo para falar que menos de 25 é melhor que 55. Tá? Mas o que eu queria tirar desses slides é o seguinte: a segurança. Se você pegar um dos estudos que foi feito com essas drogas, paciente com 8 de LDL colesterol não teve aumento de doença degeneração cognitiva ou câncer, outra coisa que aparece quando fala que reduz muito colesterol. Outra coisa que vocês vão escutar falar muito, e a testosterona? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Tá? Então acho que eram essas coisas que eu queria falar. Vamos abrir para a pergunta, Deilton, antes só para... Além de dar aula aqui, ele trouxe um coffee break para nós aqui. Então, terminando a palestra, a gente vai ter um cafezinho aqui hoje com exclusividade, tá? Eu queria em primeiro lugar, agradecer, parabenizar pela clareza da apresentação e conseguiu ensinar para ortopedista. Alguma coisa a gente está por aqui. É o que era a ideia da aula, né? Como, quem, quando eu trato, né? Então, a gente acabou de aprender, individualizar. Aí eu vou colocar lá no site, lá no Insta, as fotinhos dessas que estão aqui, que é o link para fazer a calculadora, esse daqui do departamento. A segunda coisa é, gente, a gente fala para o paciente, olha, você vai fazer uso do remédio, daqui a 60 dias você vai fazer o exame e volta aqui. O cara entendeu que ele vai tomar só 60 dias do remédio e para. Estatina pro resto da vida. E se o cara tem que baixar 50%, você não pode dar uma droga que baixa 30%. Então olha para a tabelinha e usa a droga eficaz para aquele cara. E a gente tem hoje possibilidade, você tem muita opção de estatina, combinação. Tem que achar. O paciente fala, veio uma paciente e ela falou que já tinha tomado de tudo. E não tinha. A verdade é que ela chegou para querer tomar injeçãozinha. Eu falei para ela, injeçãozinha é adjuvante. Você já usou? Já usei. Aí eu dei uma para ela e deu certo no final da história. Tem gente que é chata. Se você der ezetimiba, que não dá nada, o cara fala que tem dor muscular também. O cara vai me inventar que é outra droga. Depois eu falo da aula bônus. Vamos só... Abrir para discussão. Só fazer a primeira pergunta e já abre para discussão.
Quer dizer, essa semana passada o Rui falou para a gente que a hipertensão é silenciosa, o colesterol imagino que é mais silencioso ainda, né? Quem não faz um exame de sangue ou nunca fez, não sabe que tem. Quando vai descobrir, já tem um evento. Então, de uma maneira geral, você falou que está melhorando porque a população está tomando consciência. Isso em todos os níveis? A gente fala 80% do Brasil é pobre, né? Não, Como assim, na funciona verdade, isso, né? acho que quem está tomando mais consciência é o médico. A primeira coisa, olha, eu tenho um slide super bacana das vacinas. Se o médico falar para o paciente, o médico não acredita muito, mas se você falar para o paciente, toma a vacina, o cara toma, apesar do cara não acreditar também. Se o médico falar assim, eu não acredito muito nessa vacina, eu acho melhor você não tomar, o cara não vai tomar. Ou seja, a tua opinião é muito importante. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui é que vocês tratem as coisas básicas, entendeu? E o médico não trata. Paciente de prevenção secundária, o cara chega com LDL eu cansei de ver o endócrino, desculpa, pegando o paciente que está com LDL muito baixo e tirando a associação executiva e mandando a estatina pura. Qual o problema de estar com LDL muito baixo? Aliás, ela estava na meta. A paciente botou no tronco de DA, no tronco das coronárias, ela botou um stent, tinha que ter menos de 50 de LDL. Então, o médico precisa ser educado. Né? E a mensagem é que, se eu conseguir deixar lá para vocês, entra na calculadora, chegou o paciente, você faz isso com o paciente, põe lá na calculadora e fala, olha, você é um indivíduo de baixo risco, então está com 170, não tem que discutir. E outra coisa que o Samir falou, eu tenho um consultório, minha tese de mestrado foi em dislipidemia, tudo. Eu fiz um trabalho e fui usando a menor dose possível de atorvastatina, né? Então, assim, faz mais de 20 anos que eu vivo com esse tratamento de colesterol aí. E eu tenho paciente com 4 anos de idade com 220 de LDL. E a mãe veio para mim com LDL alto e falou assim, bom, se eu tenho alto, você me diz que é genético, então minha filha pode ter também? Pode, é idosão, minha filha tinha pior que a mãe. E aí a gente começa a tratar lá embaixo. Porque se você deixar para os 20 anos de idade começar a tratar, a paciente, a criança com 30 anos de idade já tem placa. Tem um caso que eu trouxe da outra vez que eu fiz a aula, uma moça tinha 280, quase 300 de LDL. Aí ela não tratava porque ela queria engravidar. Aí aos 40 e poucos anos de idade ela veio no consultório porque existiu de engravidar e resolveu se tratar. Ela tinha placa na carótida e tinha placa mole coronária, com 42 anos de idade. Mas quantos anos faz que essa moça está se expondo a esse fator de risco? 42. Quando você olha o estudo do Interheart, eu gosto de ver o seguinte: o colesterol é o primeiro, o segundo é o tabaco, o terceiro é a obesidade. Com que idade você fica barrigudo? Depois dos 30. Então, aquele estudo é a turma lá dos 55 anos. Quando você pegou o pessoal com 55 anos, ele estava exposto a fator de risco fazia 25 anos. Mas o cara que fuma começa a fumar com 15. Aos 55 tem 40 anos de exposição ao cigarro. E o cara que tem o colesterol alto, ele começou do dia que nasceu. Então aos 55 ele tem 55 anos de exposição. Então, existe diferentes níveis de problema de colesterol. Mas a gente tem que tratar, sempre dar uma oportunidade para o paciente falar, você pode fazer a dieta que você quiser, daqui a 3 meses você volta, a gente vê o que aconteceu, não aconteceu. Não vai controlar? Não. Agora vamos tomar remédio, o uso contínuo. Não esquece das mulheres que o negócio de gestação é complicado. Existe algum momento que a gente vai suspender a medicação? Por exemplo, um paciente que tem um LDL não tão elevado e é baixo risco, teve melhora com a medicação? A ideia é o seguinte, se você introduziu, é porque ele precisa. Sim. E enquanto você estiver medicando, ele vai manter um novo valor, exatamente na calculadora. A partir do momento que você parou, ele volta para o valor anterior, mas assim, não muda nada. Eu vou te dar um exemplo que eu dou para o paciente. O que adianta eu fumar 20 anos na minha vida, ficar 2 sem fumar e voltar a fumar? Eu continuo me expondo ao meu fator de risco. Agora, o que acontece? Tem uma moça que ela tinha 400 tralalá, os casos mais graves. E ela foi engravidar,
Aí a gente parou o remédio. Ela tinha, os gêmeos dela também tinham, aí foi um outro filho. Ela parou, teve filho, amamentou e voltou a trabalhar. Então a gente fez uma pausa porque essa mulher, ela queria engravidar, ter filho e tal, ok. Mas não tem sentido. Se você deu um remédio e tirou, é porque você deu no errado. É que nem a hipertensão. A hipertensão, 90% das pessoas que têm hipertensão tem pai, mãe, irmão hipertenso. Ah, doutor, quando começa a tomar remédio de pressão não para mais? Se você precisa, você vai precisar sempre. O que muda, por exemplo, às vezes o cara está hiperobeso, e aí você pega o hipertenso e ele precisa de 3 drogas para controlar, e às vezes com uma droga você controla. No colesterol não acontece isso, porque eu tenho um monte de paciente bariátrico que continua tratando o colesterol, não muda muito a necessidade, porque a metabolização do colesterol é noturna lá dentro do hepatócito e não tem nada a ver com a alimentação. Se a gente colocar, talvez 10% da alimentação vai estar nesse valor do colesterol que você vê. O paciente tem medo, mas se eu começar a tomar, não para. Se tiver bem indicado. Né? O que aconteceu ontem? A mulher lá atendeu. Cara, mas puta de um caso mal conduzido. Ela passa, aquelas mulheres assim, usando gestrinona e tomando 1 zilhão de coisas. Aí ela começou a ter alopecia. Aí o cara deu para ela minoxidil 1,5 mg. Gente, minoxidil 0,25, 0,5 é o suficiente para crescer cabelo no corpo inteiro. Está tomando 1,5 mg. Aí, tomando dudasterina para também crescer cabelo. Por quê? Porque ela estava usando a gestrinona. Aí, o cara deu para ela, o colesterol dela, a LDL foi para 200 e tal lá, o LDL e o HDL dela de 50 foi para 30, que é o que a testosterona faz. Aí o cara deu rosuvastatina para ela. Aí ela fez um procedimento estético na cara e deu uma reação, aqueles estimulantes de não sei o que. Ela está há 1 ano tomando Predicin de 20. Juro por Deus. Aí ela subiu a glicose dela, começou a tomar metformina, mais outra droga para diabetes. A mulher tem 42 anos de idade, linda, mas não pode falar. Mas por dentro tá podre. Mas por quê? Por culpa do médico. Eu falei, filha, por mim. E cada médico dá uma coisa para ela. Eu falei, cara, você tem que escolher um cara e cuidar. Ela está tomando 20 de Predicin há 1 ano. O leucócito dela no mapa dela, eu falei, ó, dá uma olhada no teu leucócito. Uma leucocitose assim monstruosa, para lá de 12 mil de leucócito dela há 1 ano. E ela veio, sabe por quê? Porque está ficando, toda hora ela pega infecção fácil. Eu falei, você sabia que o corticoide é imunossupressor para diminuir a inflamação do seu rostinho? Que absurdo. Então, isso foi mal indicado, porque essa mulher eu acho que não vai tomar. Eu falei para ela, no dia que você parar de usar essas porcariadas todas, achar uma dose de gestrinona ou de outra droga que não bagunce tanto, você não vai mais precisar de remédio para colesterol. Boa, ótima, desculpa. Doutor, obrigado pela aula, bom dia. Eu queria tirar 2 dúvidas na verdade. O pedido de exame do senhor, eu vi que além dos valores de colesterol, o senhor pede marcador inflamatório, homocistine, CF, binogênio e lipoproteína A. A primeira dúvida é se o senhor achou útil pedir também no consultório, que é uma coisa para a gente levar para a nossa prática, a dosagem de ApoA, ApoB, a relação entre elas. Ótima pergunta. É assim, na prática não vai mudar nada para você. Porque você vai tratar, assim, eu falei, a molécula do colesterol, como você chama? Paulo. Paulo, obrigado, pergunta ótima. A molécula do colesterol é extremamente complexa. E eu vim logo de cara e falei, não vou falar da parte complexa, vou falar do prático. Você vai tratar basicamente baseado no LDL colesterol, e que é um HDL maior que 40. O que eu fiz naquele pedido, na verdade é o seguinte, eu pus assim, DLP cardíaco, é um jeito que eu faço dos formulários, então é tipo achar agravante. A sociedade, antes de 2017, daquela diretriz que a gente viu aqui, ela usava assim, se você pegar um cara que tem LDL 170, você dá remédio. Você tem um cara que tem 70, você não dá remédio. E se o cara tiver no 130, em cima do muro? Depende. Placa na carótida, dá remédio. Proteína C reativa maior que 0,30, dá remédio. Espessura do complexo mesenchymal aumentado, dá remédio. Lipoproteína elevada, dá remédio. Então,
Quando você pega um caso que está em cima do muro, aí eu pedi esse tipo de exame para ajudar a definir a ApoA e a ApoB, não vai mudar nada. Porque a ApoA meio que representa o HDL, de maneira simplificada falando, e a ApoB meio que representa o LDL. Então, assim, o que muda? Você sai com a LDL na tua mão. Você não vai mudar a atitude por causa disso. Tá? Então, assim, essa questão que eu coloquei foi exatamente um cara em cima, uma pessoa em cima do muro, que veio passar desse trato e a gente usou esses exames, fibrinogênio e tudo. Doutor, e a segunda dúvida, que acho que até aproveitando o que o senhor comentou, é se nesses pacientes que têm risco intermediário, se porventura ele já tem ali fator de risco histórico familiar, então tem fator de risco para a formação de placa de gordura, como atleta de endurance, que a gente pega muito, se o senhor costuma pedir no consultório tomografia com score de cálcio, você acha útil? Então, o que acontece? Primeiro que a gente, score de cálcio sozinho, o plano de saúde não cobre. É um absurdo, né? Você quer fazer score de cálcio, ele fala que não tem evidência, não sei o quê. Se você quiser, você tem que pedir um angiotomo com contraste. Isso daí, por exemplo, é um exagero a depender da história. O que a gente tem assim? O score de cálcio, primeira colocação. Um cara de 40 anos de idade, com placa, ele não tem placa calcificada. O score de cálcio dá zero e o cara tem uma placa de 40%. Então, o score de cálcio para o cara novo não presta. A angiotomo, ela é muito boa para dizer quem não tem doença. Tá? E ela é para fazer previsão a longo prazo. Então, assim, poxa, se você já tem uma doença precoce, que nem tinha um outro caso também meu, essa moça de 42 anos, que já tinha placa, ela tinha lesão, que eu fui para o angiotomo com contraste, porque é uma pessoa de alto risco. Então, eu acho que assim, você quer mudar a estratificação do paciente, você pode até pedir angiotomo, mas o plano vai querer que você tenha feito primeiro uma cintilografia, um ecoestresse, alguma coisa de exame para poder solicitar. Primeiro exame funcional, né? Eles pedem primeiro exame funcional para depois anatômico. Para depois você poder fazer angiotomo. Então, eu acho que assim, eu peço angiotomo, mas eu sou meio reservado. Eu acho que assim, você vai pegar, sabe o quê? Eu não sou especialista, então, na parte de diabetes que eu tratava, eu pedia uns exames que o endócrino não pede. O endócrino não pede tanto, não pedia antigamente tanta insulina. O endócrino não ficava pedindo amilase lipase para quem toma Victoza, Saxenda, Ozempic, porque ele sabe que vai estar alterado. Mas você, como não é especialista, você fica com medinho e aí você pede exames que não precisa. E acho que a angiotomo, ela é muito pedida pelo não especialista, porque eu consigo ter confiança do estado do meu paciente só com Doppler de carótida e outras coisas. Uma boa história bem tirada, uma história familiar, o paciente faz atividade física assintomática, porque na prática, se o cara tiver um score de cálcio elevado, ele está com idade de 70 anos, ele tem 40, ou ele tem uma placa, mas ele tinha um LDL colesterol alto, você não sabe nada disso, você está autorizado a tratar. Eu acho que essa angiotomo às vezes fica para aquele caso que está em cima do muro, que você fica receoso, o cara é um atleta de alta performance, e aí talvez valha a pena. Porque a cintilografia nessa hora, ela só te fala assim, não tem lesão grave. Mas se tem lesão moderada, ela não fala. A cintilografia é um problema. Às vezes a gente fala, o cara fez a cintilografia, eu estou tranquilo. Não. Hoje, você não tem lesão grave. Se tiver uma lesão de 60% não aparece na cintilografia, o cara no dia seguinte fez um infarto agudo. Então tem que usar essa... Foi uma ótima pergunta. Fala, Litor. Muito bom. Eu acho legal a sua exposição, porque está bem prático, né? A ideia é a gente vê um colesterol muito pequeno. Só acrescentar alguma coisa, né? Da Finlândia tem no começo você viu o gráfico, né? Era o que mais tinha, mas foi até 1990, né? Que o 4S, que é o símbolo bastante 1980 e pouquinho. Então a Finlândia teve um médico que se chama Pekka Puska. E aí esse médico ele era lá na, acho que era Carélia, mais ou menos isso, do norte, lá na Finlândia. E aí todo mundo tinha um índice de infarto 2 a 3 vezes maior do que o mundo inteiro. Por isso que ela saiu ali, né?
Tá? E aí ele fez um trabalho na cidade e depois ele jogou para o país inteiro, e a Finlândia abaixou o risco dela cardiovascular barbaramente. Então perto da época do frango. O frango foi um pouquinho antes, foi muito maior, né? E com isso ajudou a comprovar que tratar o colesterol diminui o risco cardiovascular. Mas não foi com 4S isso? Não foi? É que o primeiro estudo que na época só tinha a Simba, né? Mas ele fez com dieta. Porque eles comiam uma barra de manteiga em cima do carneiro, né? Tem lá na Finlândia. E vamos manteiga com Gostoso? Eu sei, mas o colesterol é na Finlândia ou no Líbano? Peraí. Agora a segunda, a espessura carótida, né? Minha tese a gente fez, e o Bortolotto falava muito disso, que existe uma variação muito quando a gente lê na tela, né? O ultrassom a gente vê numa tela, né? No vídeo, e para medir a gente erra muito porque é pontos por mil, né? Tá? Então 0,6, 0,7, aquela variação, e realmente, por exemplo, eles começam com 20 e poucos anos, 0,4, 0,5, ela vem crescendo, na nossa faixa etária deve estar uns 0,9 mais ou menos. 0,7. Talvez eu sou mais. mais parabéns. Tá, e agora, hipercor familiar, que é a minha tese, né? Então seria o LDL acima de 190 e com fatores antecedentes familiares de coronariopatia, doença coronariana, pai, meu irmão, entendeu? Tem um caso bonitinho que está aqui também, mas legal, doutor. Eu queria só, para não alongar mais, eu tenho, assim, como eu falei, quando eu era residente da cardio, eu pegava e o pessoal entrava lá e saía lendo eletro. Vocês não vão ler eletro, mas eu só queria mostrar uma coisa para vocês que eu achei isso aqui muito bacana. Quando você pega o eletro na tua mão, o V1, V2, está mostrando certo, o V3, V4, a parede anterior. Né? Então aqui é uma imagem espacial do eletro. Aí, sabe tudo, né, Samir? Tá bom. Magoei. Quero aprender melhor ali, volta até que eu perdi o Aí, o V5, V6 é a parede lateral baixa. E o D1 e o AVL é a parede lateral alta. Né? E aí, a gente tem, quando você pega um eletro assim, e o cara tem uma inversão de infarto de V1 a V6, D1 e AVL, como que a gente chama isso? Anterior extensas. Né? Então, V1 a V6 com D1 e AVL, você teve um infarto, acometeu a parede anterior extensa. E aí a gente tem também o que? A parede inferior, D2, D3 e AVF. Né? Então a gente está vendo aqui o que aquele eletrinho está representando. Tá? Então só isso. Agora, tem mais uma coisinha aqui, cara, eu acho que eu vou precisar de você aí. Então, de novo, parede inferior, D2, D3 e AVF, que é o que ela representa. E aí tem, ainda para terminar a aula bônus, distúrbios de ritmo. O volume está aumentado? Aqui tá, acho que tá. Só dá um clique aí. Vocês chegaram já a ver esse vídeo? Não. É muito bom.